Vamos agora para a terceira questão. Esboce o gráfico e determine o conjunto domínio e imagem da função. Olha, sempre que você for estudar gráfico, você tem que ler a função. Esta função não é função afim. Por quê? Porque o expoente do x é 2. Ela é uma função quadrática. Se é uma função quadrática, a resposta vai ser uma parábola. Se fosse uma função afim, a resposta ia ser uma reta. Se fosse uma função exponencial, a resposta ia ser uma curva. Então, primeira coisa, olhe a lei para você saber que função está sendo pedida aí. Então, sendo uma função quadrática, você sabe que essa função é cheia de detalhes. A gente começa a discutir os coeficientes. Quem são eles? A é quem acompanha x, x ao quadrado. A é 1 positivo. Se A é 1 positivo, pelo nosso esquema aqui, o nosso rascunho, vou chamar de esquema ou rascunho, tanto faz, com cavidade para cima, já sei porque esse A está positivo. Cadê B? B existe lá naquela função? Sim. B é quem acompanha o x elevado a 1, tá aqui, ó, menos 4. Se B é negativo, o que você vai dizer? Olha, existe um vértice nessa parábola aí. Esse vértice, ele separa o lado aqui, ó, o ramo que decresce com o ramo que cresce, compreendeu? Aqui, a parábola, nesse ramo, a parábola está decrescendo, ó, esse ramo é decrescente, para no vértice e volta a crescer. Como está negativo, você vai procurar o ramo decrescente. Então, achei este lado aqui, o ramo decrescente. Então, exatamente deste lado, a linha do y vai ficar. Significa que a parábola vai interceptar a linha do y aqui. Aqui eu já sei que fica a linha do y. Quem informou isso? O B, o sinal, o número, que representando aqui o coeficiente B. Pronto, já estou mais ou menos desenhando, rascunhando o gráfico. Depois vem o coeficiente C. Ali aparece, não, na função só tem 2 termos, está faltando C. C é 0. Sabe o que você vai dizer? C é o único número que você olha direto na parábola. Então, onde a parábola interceptou a linha do Y, lá está o C. Portanto, aqui eu tenho 0. Pronto, agora eu só tenho que definir, só por causa que o C é 0, eu já sei que a linha do X vai passar exatamente aí, tá certo? Mas é importante você calcular o delta. Qual é a função do delta? Ele vai dizer se a parábola, se essa função vai ter 2 raízes diferentes, 2 raízes iguais ou nenhuma raiz. A fórmula de delta você já sabe que é B ao quadrado, o B está negativo, então fica menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Eu já sei que esse C é 0, isso daqui vai zerar, portanto o delta vai ser um número positivo, menos 4 ao quadrado fica positivo. Se delta é positivo, o que tu conclui? Que x' é diferente de x duas linhas. Portanto, a linha do x vai passar exatamente aqui, gente, ó. A linha do x vai ficar acima do vértice, vai passar acima do vértice, por quê? Porque tu vai ter 2 raízes distintas. Logo, como aqui é 0, né, moça? A primeira raiz eu já sei que é 0, a segunda raiz eu vou discutir, vou calcular, tá certo? Aqui tá x1, x2. Distinta significa que são pontos distantes, diferentes, tá certo? Então, eu já tenho um rascunho do gráfico, já tá bem ali. O que eu tenho que fazer? Terminar os cálculos para saber exatamente colocar o ponto no lugar certo. Então, a gente vai só apenas calcular x1 e x2. Como é que calcula x1 e x2? Aí você usa a fórmula de Bhaskara completa, que é menos b, menos da fórmula, com o menos do 4 que está ali, mais ou menos a raiz de delta. Como a raiz de delta é 16, a raiz de 16 é 4. Sobre 2a, a ali é 1, 2 vezes 1, 2. Portanto, já tem x1? Já. Menos vezes menos dá mais 4. Você vai somar com 4 e dividir por 2. Quem é x1? 4. Eu já sei que aqui é 0. Para cá tem 1, 2, 3, 4. No plano cartesiano, marca o 4. Olha o que a gente falou ainda agora há pouco no rascunho, que a raiz vai ficar para esse lado. Percebeu? Olha a raiz aparecendo. Agora você calcula x2. Quem é x2? Aí volta de novo aqui em x. Menos vezes menos dá mais. Mais 4. Agora você usa o sinal de menos. Menos 4.
dividido por 2, gente, 4 menos 4, dividido por 2, isso é 0. O que a gente falou no nosso esquema, no nosso rascunho? Olha onde que fica a outra raiz, exatamente no 0, olha aqui aparecendo. O rascunho concordando agora com o cálculo já feito. Pronto, o que a gente tem que discutir? Quem é esse bendito vértice? Pronto, o vértice ele tem x do vértice, como é que calcula? É menos b, menos da fórmula com menos do b que já está ali, que é menos 4, já sabe que vai dar positivo. É menos b sobre 2a, e 2 vezes 1 é 2. Portanto, isso aí vai ficar positivo, e vai ficar quanto? 2, que é exatamente o ponto médio entre 0 e o 4 aí, ó, vai ser o 2. Então, aqui fica o 2, e a gente já falou desse 2, a importância dele. Ele é chamado de eixo de simetria. O x do vértice é que determina o bendito eixo de simetria. Ele é muito importante na hora que você vai desenhar a parábola, viu? Em alguns momentos você precisa desse eixo de simetria, que ele mantém a distância dos pontos à direita e à esquerda, tá certo? No nosso caso aqui, não vai ser tão preciso, mas é importante falar do bendito eixo de simetria determinado pelo x do vértice. Agora a gente calcula o y do vértice, como é que é a conta? Menos delta, delta é 16, então fica menos 16 sobre 4a. A é 1, 4 vezes 1 é 1, então 16 menos 16 dividido por 4 é menos 4. Portanto, eu já sei que a abscissa vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, abaixo do zero. Ó, menos 4. Aqui vai estar quem? O vértice. Você deveria desenhar desse jeito na prova. Eu te dei a planilha, era para você riscar por cima da planilha e não do ladinho, tá certo, gente? Aqui fica o vértice. Já tem o vértice, já tem as duas raízes. Como uma das raízes é 0, fica fácil desenhar essa parábola. Lembrando que a parábola, você não vai usar régua, você vai fazer uma curva, é desenho à mão livre, vai fazer essa curva aí, ó. Fazer uma curva, chega aqui, dá um jeitinho de fazer a curva. Pronto. Na prova, você desenhando a lápis é mais fácil do que usando aqui a mesinha, né? Pronto, mais ou menos aí. Tá aqui a parábola. Moço, você pode puxar só um pouquinho assim, pode, um pouquinho mais. Aí apareceram desenho de tudo quanto é jeito nessa prova de vocês. É só tomar muito cuidado que o assunto não é tão complicado. Agora vem, onde é que está o domínio? Domínio dessa função é qualquer número real. Eu vou usar números negativos para x, números positivos para x, números nulo, que é o zero. Então, essa parábola ela vai continuar, ela vai se ampliando, correto? Então, qualquer número real eu vou usar no domínio desta função. Quem é a imagem? A imagem não. Agora, a imagem ela é limitada por quem? Pelo y do vértice. Então, você vai olhar o y do vértice. Quem é ele? Menos 4. Como a concavidade está para cima, concavidade para cima significa que essa imagem é de menos 4 a todos os números acima até o infinito, tá certo? Para cá vai ficar a imagem. Então, o que você tinha que tomar cuidado? Observar bem quem é o valor, no caso aqui o valor mínimo, né? Só olhar. Concavidade para cima você vai ter valor mínimo, concavidade para baixo você vai ter valor máximo. Então, quem é que determina? O y do vértice. Quem é ele? Menos 4. Então, você põe y tem que ser maior ou igual a menos 4, porque a concavidade está para cima. Essa era a resposta da segunda questão.